Na Bíblia, existia um homem chamado Urias, cuja história foi marcada pela demonstração de lealdade e a subsequente traição que sofreu. Essa traição foi particularmente terrível, considerando que partiu de alguém que era profundamente sensível à palavra de Deus, alguém que buscava viver de acordo com os preceitos divinos. Esse indivíduo, identificado na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus, era o rei Davi. Ser traído por uma pessoa ímpia já é doloroso por si só, mas ser traído por alguém temente a Deus é ainda pior. Na famosa e emblemática história de Davi, repleta de conquistas, realizações e bênçãos, a traição de Urias, ela se destaca. Davi, ele foi o rei mais importante da monarquia israelita, além de ser o autor principal do livro de Salmos e ancestral do próprio Senhor Jesus. No entanto, todas as suas realizações grandiosas não foram capazes de esconder o seu erro com Urias. Ao abordarmos a história de Urias, é inevitável pensar na queda desse homem de Deus, e nesse vídeo vamos explorar tudo o que a Bíblia nos revela sobre Urias. Urias era um heteu que servia no exército do rei Davi. O nome Urias significa "minha luz é Yahweh". Esse nome era comum nos tempos bíblicos e designava pelo menos 4 personagens mencionados na Bíblia, incluindo o sumo sacerdote da época de Isaías, durante o reino de Acais, um profeta fiel ao Senhor, contemporâneo de Jeremias, e um sacerdote no período pós-exílio. No contexto em que estamos nos referindo, Urias era um heteu, sendo que os termos heteu e hitita são equivalentes na literatura bíblica. Os heteus eram um povo indo-europeu que estabeleceu um império na região central da atual Turquia, por volta de 2000 anos antes de Cristo. No entanto, a identidade dos heteus mencionados na Bíblia é objeto de debate, considerando o período e o contexto histórico das passagens bíblicas em que essas pessoas são mencionadas. Existem diferentes interpretações sobre os heteus bíblicos. As principais consideram que eles eram povos heteus que migraram para a região de Canaã e territórios próximos em algum momento, ou que eram habitantes de reinos do norte da Síria, durante o primeiro milênio antes de Cristo. Normalmente, eles são designados como neo-heteus. No caso específico de Urias, é altamente provável que ele fosse um neo-heteu. Nós sabemos, inclusive, que a base do exército de Davi ela era composta por tropas mercenárias estrangeiras. Na narrativa bíblica, fica evidente que Urias era um estrangeiro. No entanto, ele residia em Jerusalém. Considerando o significado de seu nome e o exemplo de sua conduta, é coerente sugerir que ele havia aderido à religião hebraica. Alguns comentaristas até veem em seu comportamento uma certa preocupação em observar a festa dos tabernáculos. A Bíblia menciona que Urias era casado com uma mulher chamada Batseba, filha de Eliã e neta de Anatefel, de On. No entanto, não são fornecidos detalhes específicos sobre o relacionamento entre Urias e Batseba. O destaque de Urias nas Escrituras deve-se principalmente ao episódio do adultério de Davi com Batseba. No contexto da história, a tragédia de Urias teve início quando ele estava longe de sua casa. O texto bíblico relata que Urias estava na guerra contra os amonitas, enquanto as tropas israelitas investiam contra a capital amonita de Rabá, sob o comando de Joabe. O rei Davi, que não estava na guerra, avistou uma bela mulher se lavando no terraço de seu palácio. Inicialmente, ele não sabia quem era essa mulher, mas foi rapidamente informado de que era a esposa de Urias. Mesmo assim, Davi não se intimidou com o fato de Batseba ser uma mulher comprometida e ordenou que seus mensageiros a trouxessem. Essa era a ordem do rei.
e Batseba não teve como resistir. Ela foi até Davi, se relacionou com ele e depois voltou para a sua casa. Mais tarde, Batseba descobriu que estava grávida. E como Urias ainda estava acampado com as tropas israelitas, obviamente o filho não poderia ser dele. Então, a esposa de Urias mandou avisar Davi sobre a sua gravidez. E a partir desse momento, o rei de Israel começou a tramar o seu plano terrível. Primeiro, ele ordenou que Urias fosse enviado por Joabe de volta a Jerusalém. A ideia de Davi era fazer com que Urias retornasse para casa e se relacionasse com Batseba, proporcionando uma justificativa para a gravidez daquela mulher aos olhos de Urias. No entanto, Davi não contava com a persistência e a lealdade de Urias. Quando Urias chegou a Jerusalém e se encontrou com Davi, o rei fingiu mostrar interesse pelas notícias da batalha. Em seguida, ordenou que Urias fosse para casa descansar e enviou-lhe um presente da mesa real. No entanto, ao invés de seguir para casa, Urias decidiu deitar-se à porta do palácio junto com os servos do rei. Ao ser informado de que Urias havia ficado no palácio, Davi o questionou sobre o motivo de não ter ido para sua casa. A resposta de Urias revelou a magnitude da sua lealdade. Urias disse a Davi que a arca de Israel e Judá estavam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estavam acampados no campo. Urias afirmou que seria errado para ele entrar em sua casa para comer, beber e deitar-se com sua mulher enquanto as batalhas ainda estavam ocorrendo. Pela vida de Davi, Urias se comprometeu a não fazer tal coisa. No dia seguinte, Davi convidou Urias para um banquete, com a intenção de embriagá-lo. No entanto, mesmo assim, Urias se recusou a ir para casa e preferiu dormir na porta do palácio, mantendo-se fiel ao seu posto como soldado. Ao perceber que não conseguiria fazer com que Urias se encontrasse com Batseba, Davi escreveu uma carta para Joabe, que Urias entregou sem saber que estava levando a sua própria sentença. Na carta de Davi, havia ordem para que Joabe colocasse Urias na linha de frente da batalha mais intensa e fizesse com que as tropas israelitas o abandonassem, resultando assim em sua morte. O plano de Davi deu certo. Joabe seguiu suas instruções e Urias morreu na batalha. Em Jerusalém, quando Batseba soube da morte do seu marido, lamentou a sua perda. No entanto, após o período de luto, Davi a mandou trazer para o palácio, e ela se tornou uma de suas esposas. Assim, Urias morreu, sem saber que havia sido traído pelo rei a quem ele jurava lealdade, e que sua esposa estava grávida de outro homem. Ele faleceu sem saber que estava sendo vítima de um pecado do homem a qual ele admirava profundamente, um homem temente a Deus que permitiu que o pecado dominasse o seu coração. Por outro lado, Davi pensava que seu pecado estaria encoberto para sempre. Batseba deu à luz ao filho que Davi esperava, e ele havia conseguido esconder seu pecado de Urias e de outras pessoas. No entanto, ele não conseguiu esconder de Deus. Davi havia esquecido de que nada fica oculto diante dos olhos do Senhor. Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi sobre o seu grave pecado contra Urias. E através do profeta, Deus relembrou Davi de todas as bênçãos e livramentos que ele havia recebido, destacando como havia sido escolhido como rei. No entanto, apesar de tudo isso, Davi havia cometido um grande mal. Deus anunciou a Davi
que a espada não se apartaria de sua casa. Assim como ele havia ferido Urias com a espada e tomado a sua mulher, as suas mulheres seriam tomadas por outro. E tudo isso aconteceria de forma pública, perante todo Israel, não mais escondido como Davi havia tentado fazer. E logo, a cobrança do Senhor veio sobre Davi. O primeiro filho que teve com Betseba ficou doente e acabou falecendo. A sequência da história da família de Davi foi marcada por tragédias, e em determinado momento, o seu próprio filho Absalão tomou as suas mulheres perante o povo de Israel, conforme havia sido anunciado pelo profeta Natã. E essa triste história envolvendo Urias é mais uma prova de que, sem a graça de Deus, não há ninguém verdadeiramente bom e justo que mereça, por seus próprios méritos, o favor divino. Compartilhe nos comentários se você já conhecia a história de Urias da Bíblia. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito. E se você também quiser recomendações de Bíblia de estudo, está aqui na descrição do vídeo. E se quer melhorar sua interpretação na Bíblia, eu deixei aqui, no primeiro comentário fixado, um guia de como melhorar a sua interpretação bíblica. Te espero no próximo vídeo.